Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, nós estamos aqui para iniciar uma série que nós prometemos iniciar no YouTube a partir de hoje. Falamos no nosso Instagram, falamos no nosso Facebook e nós temos no coração a orientação do Espírito Santo de iniciar uma nova série agora no próximo dia 19 de maio. Nós estamos em maio de 2024. Você talvez esteja vendo esse vídeo em outro tempo, em outro ano, não é? Mas nós estamos aqui em São Miguel do Guaporé, na Igreja Batista Cristo Rei. Eu sou o pastor Amarildo. Nós somos uma igreja filiada à primeira Igreja Batista de Ji-Paraná e estamos aqui iniciando a série Enchei a Terra, como prometido. Hoje de manhã nós tentamos fazer uma transmissão ao vivo, como prometido, às 9 da manhã. Não conseguimos por problemas técnicos, mas nós estamos aqui, gravando essa ministração como introdução à nossa série. Eu gostaria de convidar você a meditar um pouco sobre a importância desse tema Enchei a Terra. Durante essa série, se Deus assim permitir, estaremos abordando o tema as 7 áreas de influência na sociedade. Então quero convidar você a dar o seu like, a se inscrever, a convidar outros a se inscrever no nosso canal, porque precisamos melhorar isso. Eu quero desde já agradecer. Se cada um dos meus amigos do Facebook se inscreverem, nós seremos mais de 5.000 pessoas inscritas no nosso canal. Eu aguardo você fazer isso em nome de Jesus, vai nos abençoar muito. E eu quero ler um texto da palavra do Senhor. Antes, porém, nós vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui iniciando essa série através das gravações para o YouTube. Eu quero, Deus, colocar dentro do Senhor a minha vida, a vida de cada pessoa que estará vendo essa live, vendo essa gravação, para que sejam edificados para a honra e glória do Teu nome e despertados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero, antes de começar, ler um texto. Aliás, 2 versículos da palavra de Deus que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-vos. Esse texto está em Gênesis 1, 27 e 28, apenas a parte A do versículo 28. Quero ler também Gênesis 9, verso 1, que diz: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai e enchei a terra. O cofundador da Jocum, Loren Cunningham, certa vez estava orando a Deus para que o Senhor orientasse no sentido de alcançar a sociedade para o Senhor. Em situações diferentes, em circunstâncias diferentes, uma outra pessoa, chamada Dr. Bill Bright, também orava a Deus sobre orientações de como alcançar o mundo para o Senhor, transformar o mundo para Jesus. E naquela noite, ambos receberam uma visão de Deus, uma orientação de Deus, e eles começaram então a enumerar as classes, as áreas de influência na sociedade. É interessante que ao se encontrarem, segundo Loren Cunningham, foi no dia seguinte, eles se encontram, eles começam a conversar sobre o assunto, e os dois então ali compartilham do mesmo sentimento e de uma mesma visão. Naquela mesma noite o Senhor deu a tanto um quanto ao outro visão sobre áreas de influência na sociedade, e ao juntarem ali os entendimentos, chegaram a 7 áreas de influência na sociedade. Olha o que Cunningham diz. Ele diz assim: às vezes Deus faz coisas dramáticas para nos chamar a atenção. Eu quero dizer para você que o tema da nossa mensagem de hoje, na nossa série Enchei a Terra, é hora de despertar. Ele diz: em 1975 eu estava orando, considerando como os cristãos
todos os cristãos poderiam mudar o mundo para Jesus. E uma lista veio à minha mente, categorias da sociedade nas quais eu cria que deveríamos nos concentrar para mudar para Deus. No dia seguinte, encontrei o Dr. Bill Bright, fundador do campus Cruzada for Christ. Ele me disse que Deus havia lhe dado algo, diversas áreas, onde podemos atuar para trazer as nações de volta a Deus. Interessante, eram as mesmas áreas que Cunningham tinha recebido de Deus. E as áreas que eles encontraram como áreas de influência na sociedade são família, religião, educação, artes, mídia, economia e governo. É sobre essas áreas que nós queremos aqui durante esse período, durante esse tempo que nós vamos estar aqui ministrando essa série, trazer para nós esse despertamento, esse avivamento, esse despertar que o Senhor está nos proporcionando. Então é interessante pensar que Cunningham e Bright, eles tiveram uma visão de Deus sobre as 7 áreas de influência e elas estão aqui. A primeira delas é família. Pensar em família como a base da sociedade. Nós temos visto no nosso tempo a guerra que está se formando, as tempestades que estão vindo sobre a instituição chamada família. Eu não sei como que nós vamos separar família. Hoje já se fala de família tradicional. Essa questão, eu gosto de pensar que quando as pessoas falam comigo sobre família, projeto de Deus, eu não vejo um projeto, porque na minha visão projeto é algo que ainda não foi concluído, ainda não foi definido, ainda não foi construído. Mas a família é uma obra de Deus consumada. E a família, ela compõe de pai, mãe e filhos. E hoje, quando se trata de família, pai, mãe e filhos, a sociedade está trazendo para nós, não é, até mesmo nos meios legislativos, judiciários, de que a família, pai, mãe e filho, tem que ser chamada de família tradicional, porque existem outras formas de família. Não existe outra forma de família vinda de Deus a não ser pai, mãe e filhos. Mas há uma batalha, há uma guerra, e quando estivermos falando sobre o tema família, que possivelmente amanhã estaremos ministrando sobre isso, é importante pensar sobre isso. É muito importante pensar, porque a família, alguém disse que as famílias são os fragmentos de um todo. E se nós conseguirmos curar, se nós conseguirmos restaurar esse fragmento, conseguiremos restaurar o todo. Então é possível que a gente pense, é importante que a gente pense. O desejo de Deus, na verdade, é de alcançar todas as famílias da terra. Por isso o tema Enchei a Terra. Ele diz para Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Jesus disse: ide por todo o mundo. Jesus disse em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Paulo ele orienta dizendo que todo povo, todo homem, todo lugar, ouça o Evangelho e se converta ao Senhor. A Bíblia diz que Deus não retarda a sua promessa, ainda que tenha por tardia, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então há uma visão de Deus em levar para si, em alcançar o coração de todas as pessoas. Então nós estamos aqui falando de encher a terra. Nós vamos
no final dessa ministração, falar um pouco sobre por que nós estamos dando esse tema Encher a Terra. Então, o primeiro tema que nós vamos falar é família. Possivelmente, amanhã, na parte da manhã, você poderá ver essa ministração sobre família. Uma outra área da sociedade que nós precisamos entender que Deus está nos mandando ver e nos enviando a influenciar é uma grande área de influência chamada religião. Nós temos muitas religiões no mundo. Religiões de todo tipo, de todos os gostos, de todos os deuses. Então eu penso que religião é um conjunto de crenças. Para você definir que é uma religião, é um conjunto de crenças, é um compêndio de crenças, é um amontoado de crenças que formam uma religião. É por isso que as denominações evangélicas, inclusive, se mostram como religião e diz em que cremos e colocam uma série de coisas que nós cremos. Jesus disse que basta crer nele. A palavra de Deus vai dizer que há uma só fé. E se uma religião é formada de um conjunto de crenças, de dogmas, então a Igreja de Jesus Cristo não pode ser classificada como uma religião. A Igreja de Jesus Cristo é o corpo de Cristo. E nós precisamos influenciar essa área de influência chamada religião. Quantas pessoas não entregam a vida a Jesus em nome da religião? Quantas pessoas matam em nome da religião? Quantas pessoas não trabalham determinados dias em nome de uma religião? Como é que a gente precisa trabalhar isso? Precisamos buscar a orientação de Deus para alcançar essas áreas de influência. Uma outra área de influência que a gente precisa analisar é a educação. Se nós pegarmos a educação, nós vamos ver que a educação ela está intrinsecamente ligada à família e à religião. Mas nós precisamos trabalhar nossa educação. É uma outra batalha nas escolas, os costumes, as novas leis, os novos entendimentos acerca de família, os novos entendimentos acerca de sexualidade e de espiritualidade. A igreja precisa se levantar para alcançar e para influenciar a área da educação, que é uma área extremamente influente, porque é de lá que saem os pensadores, os formadores de opinião, as pessoas de influência na sociedade, os governantes, os juízes, não é? Os políticos. Então nós precisamos atuar como igreja nessas áreas e ver em Deus, na direção do Espírito Santo, como nos envolvermos. Há uma série de formas de envolver, por exemplo, em conselhos de pais nas escolas, em conselhos de planejamentos educacionais, nas grades curriculares. Nós precisamos ver isso, mas nós vamos ver isso quando estivermos também ministrando sobre educação. Eu só quero trazer aqui um pequeno pedacinho de cada uma delas para que você entenda a importância de nós ministrarmos essa série nesse tempo. O pessoal da nossa Batista Cristo Rei participar dessa série durante alguns domingos, mas pode ser que se você que participou já quiser participar de novo, pode ser que você ouça coisa que você não tinha ouvido antes. E você que nunca participou dessa série, eu convido você a não ficar olhando de repente para a nossa performance, para o nosso cenário, mas para a mensagem que está sendo transmitida. E que você convide outros, que multiplique esse entendimento. É preciso que nós tenhamos uma visão sobre essas questões, sobre essas áreas de influência. Você já percebeu a situação das escolas em nosso tempo? Perceba. Você acha que a presença de Deus é necessária se fazer real nas escolas do nosso tempo?
por exemplo, as literaturas que nós temos, as escolas que nós temos. Por que a igreja também não levanta o coração para Deus, os olhares para Deus e se coloca à disposição? Porque eu creio muito que Deus gostaria muito que tivessem escolas que ensinassem princípios da sua palavra em cada cidade, mas falta quem se levanta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero aqui dizer que diante de todos que estão me vendo, diante da igreja que eu pastoreio, dizer: eis-nos aqui, para poder construir algo nesse sentido. Outra questão que a gente vai trabalhar nessa semana é sobre mídia. A mídia é algo extremamente aproveitado, extremamente utilizado no nosso tempo. É interessante que até a pandemia eu não pensava muito em transmitir mensagens na mídia, mas a partir da pandemia se levantou essa porta, essa oportunidade, e nós precisamos assumir o fato de que muitas vezes nós vemos um espaço da internet, da mídia muito maior, sendo usado para coisas inúteis e que não edificam. Mas eu tenho falado para a minha igreja que o diabo tem voz, o mundo tem voz, a carne tem voz, onde a igreja se cala. Então é preciso que a gente tenha isso no nosso coração. Investir na propagação da verdade é necessário para desmantelar as mentiras e a manipulação midiática que existe. Então que você, que é dessa área, pense nisso. Nós vamos trabalhar um pouco mais isso quando estiver ministrando sobre mídia. Outra área da sociedade são as artes. Kahneman diz que as artes foram apropriadas por Satanás porque a igreja as abandonou. As artes também foram criadas por Deus, tudo vem de Deus. Deus dá sabedoria, da inteligência, da genialidade, dá talento para que nós desenvolvamos de forma artística a adoração ao Senhor. Mas nós temos negligenciado isso. Enquanto isso tem juntado milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas em torno de alguém que faz algo que não edifica, mas é uma arte, e a arte ela envolve emoção, envolve as emoções, e nós precisamos lembrar disso, porque é uma grande área de influência e sabemos disso. Pensar nas novelas brasileiras, pensar nos filmes americanos e pensar em tantas outras áreas que a mídia está crescendo a cada dia, que nós, a igreja, possamos nos despertar para influenciar, não apenas para utilizar a mídia, mas para influenciar a mídia com a verdade. Outra coisa que nós vamos trabalhar nessa semana é a economia. É impossível servir a Deus e ao dinheiro. Isso é o que a Bíblia está dizendo. E é fato. Principalmente porque no nosso tempo, quando se trata de economia, se pensa geralmente em salário, em banco, em dinheiro, em juros, em aplicações, em investimentos, economia. Mas eu gostaria de pensar com você, no dia que eu falar sobre economia, de pensar com você algo além disso, além do dinheiro, além dos negócios, além da tecnologia e da ciência, pensar sobre economia num âmbito diferente talvez do que a gente tem ouvido. Então eu gostaria que você pensasse biblicamente o que tem a ver economia. A verdade é que a economia é uma área de influência tremenda, até porque tudo que nós fazemos envolve dinheiro, envolve negócios, não é? Quanta gente precisando de orientação para os seus negócios. Por exemplo, por que nós trabalhamos tanto? Por que pessoas têm 2, 3 empregos? Por que as pessoas têm várias empresas?
Por que as pessoas fazem o que fazem? Elas fazem porque isso gera dinheiro. E nós temos aquela ideia difícil até de imaginar que a solução para tudo é dinheiro. Às vezes eu gosto de falar que tem gente que é tão pobre que tudo que tem é muito dinheiro. E por fim, não por isso menos importante, vamos falar de governo. Falar de política, principalmente no meio evangélico, no meio cristão, muitas vezes é um negócio que causa repulsa. As pessoas têm medo de falar de política, aqueles que gostam, e aqueles que não gostam não querem nem ouvir. Mas o que a igreja está fazendo nesse meio? O que a igreja está fazendo para que esse meio seja edificado? O que a igreja está fazendo para que esse meio seja influenciado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus? Que nós possamos pensar nisso. O povo de Deus deve sim. As pessoas podem se envolver, tem muita gente que gostaria de se envolver, mas fica com medo também. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, que tem um chamado para o meio político. Não tem problema você ir, mas lembre-se, você precisa se preparar para que, se necessário for, encarar a cova dos leões do tempo da modernidade. Os leões do nosso tempo, as covas do nosso tempo. Daniel teve que enfrentar a cova de leões. José enfrentou prisões. José enfrentou injustiças. Sabe, José foi preso injustamente, sofreu assédio, foi acusado de assédio, mas por fim ele foi o primeiro-ministro de uma nação que nem a Deus servia, influenciou. Daniel da mesma forma. Então que eu e você possamos pensar seriamente sobre a realidade de que nós, como povo de Deus, Igreja do Senhor, precisamos adentrar a essas 7 áreas de influência para influenciá-las e não para ser influenciado por elas. É interessante que são áreas de influência que precisam ser, pela igreja, influenciadas. Até porque Deus nos colocou nesse mundo como sal da terra e luz. É interessante pensar. Jesus diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Eu fico pensando que sal, ele dá sabor. Sal, ele preserva. E sal, ele impede que a putrefação continue, evolua. E Jesus diz que nós somos o sal. Outra coisa é o nosso medo como cristãos de adentrar as áreas de influência. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus nos mostra que somos sal e eu aprendi que sal não influencia por proximidade. Não adianta ser próximo. A verdade é que nós só vamos influenciar se estivermos inseridos. E a igreja, querendo ou não, ela é uma comunidade, um órgão vivo, um organismo vivo inserido na sociedade. Jesus disse, não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Por que Jesus disse isso? Porque na verdade não fomos salvos apenas para nos ver livre do mundo, mas para influenciarmos o mundo. Alguém disse que o problema não é o barco dentro da água, até porque o barco foi feito para navegar dentro da água. O barco foi feito para estar na água. O problema é quando a água entra dentro do barco. Nós somos esse barco nesse mar enorme, nesse mar de influências, onde tem tanto tipo de área de influência. Mas nós podemos navegar em todas essas águas,
mas não permitir que as águas nos dominem, que as águas entrem dentro do barco. Enquanto o barco está servindo como barco, está tudo certo, mas quando há uma brecha e águas começam a entrar dentro do barco, ele vai afundar. Então, queridos, nós precisamos entrar nesse mar, mas para isso o Senhor está nos preparando e fechando as brechas. Então, quero convidar você a estarmos juntos nesse tempo, para ministrarmos a palavra, para sermos ministrados por ela. A igreja aqui onde eu pastoreio, tivemos esse privilégio de ser ministrado nessa série. Foi extremamente abençoador, foi maravilhoso. E eu gostaria de compartilhar isso com você que não pôde estar conosco. E convidar você que está ao nosso alcance aqui, de estar conosco a partir do dia 19, agora desse mês de maio de 2024, para iniciarmos aqui uma nova série. Mas antes, porém, eu quero que você se ligue no fato de que de hoje até o próximo domingo estaremos ministrando a série Enchei a Terra, falando das 7 áreas de influência na sociedade. Por que encher a terra? Por que o pastor Amarildo colocou o tema nessa série de encher a terra? Quando você olha para as ordens de Deus a Adão, ele diz que a Bíblia diz que Deus os abençoou e disse: frutificai. Ou seja, tenha filhos. Multiplicai, tenha muitos filhos, que seus filhos tenham filhos, que seus netos tenham filhos, e daí por diante. Multiplicação. Mas ele, além de frutificar e multiplicar, ele diz: enchei a terra. E esse enchei a terra, na visão que Deus nos deu, tem a ver com ocupar todos os espaços. Foi por isso que Deus disse para Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas. É por isso que Jesus veio para salvar toda a humanidade. É por isso que Jesus só vai voltar o dia que o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, para todas as gentes. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que o que João viu lá foi pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações e povos glorificando o nome do Senhor, porque há um grande objetivo e sonho de Deus e ardência no coração de Deus de buscar a todos. Mas ele só vai fazer isso, escute isso, amada irmã, amado irmão que pertence à igreja do Senhor. Deus vai fazer isso através do seu povo aqui na terra. É por isso que Jesus disse: por favor, não os tire desse mundo precisa deles. A única coisa que eu peço é que os livre do mal. Não tire do mundo, mas os livre do mundo. Então pense nisso. Então encher a terra tem a ver exatamente com isso. Tem a ver com isso. Olha só, Jesus diz: ide por todo o mundo. Ele disse: ide fazer discípulo de todas as nações. Ele disse também que quando o Espírito viesse, receberíamos poder para sermos testemunhas. E aí ele disse: em Jerusalém, toda Judéia e Samaria e até os confins da terra. Enfim, eu quero encerrar dizendo o seguinte: a Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 13, versículo 10, que não tem como pregar se não for enviado, até porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É preciso que a gente entenda que só é enviado também tem quem se coloca à disposição. Eu quero aqui dizer para você que há um desejo de Deus em que as áreas de influência sejam influenciadas pelo poder de Deus que está em você como igreja do Senhor. É interessante que ao falar das 7 áreas de influência, Kahneman e Bill Bright colocaram uma coisa muito interessante em tudo isso. Eles disseram o seguinte: não importa para qual área Deus está te enviando, não importa para qual área o seu coração está gritando, importa é que haja muita oração
seja qual for a área para a qual você está sendo enviado. Então, eu não sei qual a área que o Senhor está te enviando. Eu não sei para qual direção, para qual área de influência. Mas uma coisa eu sei, dessas 7 áreas de influência, pelo menos uma delas, você está sendo enviado, sendo enviada. Então, que você e eu, que nós possamos assumir o compromisso de aprender um pouco mais, de entender um pouco mais, porque nós vamos influenciar melhor quando nós tivermos uma melhor noção também do que seja as áreas de influência na sociedade. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo nos abençoe. E que essa semana seja uma semana tremenda, de muita ministração de Deus sobre a sua vida, de muito batismo de ousadia, de amor, de unção sobre a sua vida. É o que nós desejamos e eu quero aqui agradecer pela sua participação, pelo seu apoio, pelas suas orações. Nós somos uma comunidade que estamos praticamente começando, mas o grande desejo do nosso coração é adentrarmos a todas as áreas da sociedade, a todas as áreas de influência da nossa sociedade, aqui na nossa cidade, no nosso estado. E assim o Senhor vai nos levar às nações. É o que nós sonhamos, é o que nós desejamos, é o que nós oramos também por você, pela sua comunidade de fé que você tem frequentado e tem professado a Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Que Deus em Cristo te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe em nome de Jesus.